Bom dia. É o seguinte, eu tenho falado nos vídeos aqui de uma coisa que eu nunca vou me cansar de repetir. Você sabe o que é isso? É a lei do retorno. Tudo vai e volta nessa vida. O problema da humanidade é que a gente ouviu falar disso, só que a gente não dá a devida importância que isso tem. A lei do retorno, que a Bíblia chama de lei de semeadura, é aquilo que você planta e você colhe. Você pode ter certeza. Plantou bem, você vai colher o bem. Plantou mal, você vai colher o mal. Um outro problema é que a gente não tem consciência de que o quanto as pequenas coisas influenciam as grandes coisas. Eu vou dar um simples exemplo de uma coisa que para muita gente pode parecer uma bobagem, mas não é. Ontem no supermercado, na hora de sair, eu fui pegar meu carro, eu e a Cláudia vimos que tinha um outro carro parado ali e o cara estacionou de um jeito que ele pegou duas vagas. Ele simplesmente chegou ali, parou o carro, tomando duas vagas e devia estar pensando assim, que se foda o outro, que se foda. Eu parei meu carro aqui e as outras pessoas que se explodam. Porque ele não pensou nos outros, só pensou nele. E esse tipo de atitude, da pessoa só olhar para o próprio umbigo, só pensar nela, o que isso traz? Isso fode com a vida dos outros. Porque nós vivemos em sociedade, uma vida afeta a outra. Será que nem agora com essa coisa de coronavírus as pessoas acordam para isso? Tá mais do que comprovado que o que você faz influencia a vida do outro, afeta a vida do outro. Se a gente não aprender a colocar a mão na consciência, criar vergonha na cara e ver que a gente um depende do outro, a vida de um afeta o outro, se a gente não acordar para isso, nada nunca vai mudar. Não é político nenhum que vai mudar porra nenhuma. É a tua mudança de consciência, de mentalidade que vai mudar as coisas. Mas enfim, falando da lei do retorno, que lá no Oriente chamam de karma, né? O que você faz volta para você, a lei da semeadura, isso é uma realidade. E a física quântica tem comprovado isso. Por exemplo, o cara do supermercado que eu falei, que parou ali, tomou as duas vagas. Eu até postei no Instagram a foto do cara pegando as duas vagas. Pode olhar lá. Um cara que faz um negócio desse, esse pequeno detalhe, essa pequena atitude, que não é pequena, pode parecer pequena, mas não é. O que demonstra sobre essa pessoa? Que é uma pessoa egoísta que só pensa nela. E ele está o quê? Semeando o egoísmo. Quando você tem atitudes egoístas, uma atitude aqui, outra atitude ali, várias pequenas atitudezinhas egoístas, que você só pensa em você, o que você está atraindo para você? Você está atraindo mais do mesmo, como a física quântica ensina. Como assim atraindo mais do mesmo? Você sendo egoísta, você sendo uma pessoa sem generosidade, você vai criar situações para a tua própria vida onde as outras pessoas vão agir com você da mesma forma. Você está criando uma vibração de egoísmo, de falta de generosidade, em que você vai atrair situações para a tua vida aonde você vai acabar se dando mal lá na frente. Por quê? Porque você plantou, você vai colher. Então esse cara que pegou as duas vagas, eu garanto que no dia a dia dele, muito provavelmente, ele tem várias atitudes pequenas de egoísmo. Com o passar do tempo, vão acontecer situações com ele onde ele vai se ferrar. Porque ele vai atrair pessoas da mesma vibração de egoísmo para a vida dele. Então, quando ele precisar que alguém seja generoso com ele, seja bondoso com ele, ele vai se foder, vai se ferrar. Por quê? Vão vir atitudes de egoísmo para ele. Ele vai experimentar o egoísmo. E o pior é que às vezes a gente toma atitudes egoístas sem perceber. Sem perceber. Você acaba prejudicando os outros simplesmente porque você não está atento às suas próprias atitudes. Porque a gente não presta atenção no que a gente faz, de uma maneira geral. As pessoas são muito distraídas. Mas tem gente que faz de propósito.
porque é certo, você fez, aquilo volta para você. O bom e o mal. Isso já é comprovado até pela física quântica. É por isso que Jesus é espetacular. É por isso que Jesus Cristo ensinou o perdão, o amor, a gratidão. Ensinou você a fazer para o outro como você quer que façam para você. Jesus é o cara. O que Jesus estava ensinando, de certa forma, é física quântica. O que a física quântica hoje comprova é o que Jesus ensinou. Mas enquanto a gente não criar vergonha na cara, todos nós começar a pensar pelo menos um pouquinho mais no outro, a entender, a lembrar que a vida de um afeta a vida do outro, quando a gente não chegar nesse nível de mentalidade, de mudar a cabeça, nada vai mudar, gente. Pelo amor de Deus, você tem uma ferramenta chamada internet. Usa essa ferramenta, como eu estou tentando fazer, para espalhar esse tipo de verdade, de realidade, de ensinamento para outra pessoa. Nós precisamos ser mais humanos, mais generosos. Passou da hora, não chegou a hora, passou da hora, caramba. Eu vi uma história esses dias de uma pessoa que decidiu fazer boas atitudes, tomar boas atitudes. Uma das coisas que ela decidiu fazer é, quando estava viajando, parar o carro no pedágio, e ela foi e pagou o pedágio pro carro que estava atrás. Tomou essa atitude de bondade, foi lá e pagou o pedágio pro carro atrás. Daí depois ela ficou sabendo que o cara do carro atrás também fez o mesmo, pagou o pedágio para um outro carro atrás. Então uma boa atitude de uma pessoa levou a boa atitude da outra. E esse terceiro carro que estava atrás, que ganhou o pagamento do pedágio, era uma família que estava desempregada, numa situação terrível, com dinheiro contado para viajar. E por causa disso, aconteceu uma bênção, a família acabou conhecendo algumas pessoas e conseguiram um emprego. Então uma boa atitude de uma pessoa levou a outra pessoa a tomar uma boa atitude, que levou a uma outra família inteira a ser abençoada. Você já pensou que as tuas boas atitudes podem criar um efeito dominó que vai atingindo outra pessoa, que atinge outra pessoa, que atinge outra pessoa, que transforma a vida de todo mundo? Por causa de uma coisa chamada emaranhamento quântico. Emaranhamento quântico. A física quântica comprova isso. As nossas vidas estão emaranhadas, está tudo conectado. A tua vida pode transformar a vida de muita gente. E não é eu e você ficar batendo boca sobre política e religião no Facebook ou no Instagram que vai mudar a vida de ninguém, não. São atitudes reais de amor, de compreensão, de tolerância, de ajuda mútua, de amor cristão de verdade, na prática que vai mudar alguma coisa. É eu pensar um pouquinho que seja no outro, como Jesus ensinou. Tirar um pouco o olho do meu umbigo, olhar um pouquinho que seja para o outro, com um pouquinho de amor, não precisa muito não. E tudo isso que eu falo para vocês aqui é porque é primeiro para mim. Eu preciso me lembrar disso tudo, todo dia. Tá? E quando eu falo assim, não tô bravo não, viu? Só que eu acho que a gente precisa espalhar essa mensagem. Me ajuda a espalhar essa mensagem. Que é independente de religião. E a vida que você está vivendo hoje, a tua realidade hoje, você plantou ela ontem. O que você está colhendo hoje é o que você plantou ontem, anteontem. Às vezes você tem tomado atitudes de egoísmo sem perceber, e por causa disso você está vivendo uma situação complicada, uma situação difícil. Mas o bom de tudo isso, o que tem de maravilhoso, é que você pode mudar o que você está plantando hoje. Porque se você mudar hoje o que você está plantando, você vai mudar o que você vai colher amanhã. Um abraço para você e vamos colocar a mão na consciência, caramba. Já passou da hora, nós precisamos chacoalhar as coisas. 2020 tem sido um ano muito difícil para todo mundo, mas a gente pode pegar essa bosta toda que aconteceu e transformar numa coisa boa. Porque senão, do que adiantou tudo isso? E é a tua atitude de amor, de generosidade, de compaixão que vai mudar isso tudo.